Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. A nossa dica de hoje partiu, de uma dúvida que alguém colocou nas redes sociais. A pessoa lá questionou a diferença entre o sondern e o aber, tá? Bom, basicamente é só olhar no dicionário, não é? Que acho que fica esclarecido, né? Porque um pode ser traduzido como porém, né? Mas sim, que é o caso do sondern, e o outro pode ser traduzido como mas, que é o caso do aber. Mas mesmo assim a dúvida ficou, né? Principalmente na hora de construir frases, né? Como é que a gente usa, assim, a pessoa não estava conseguindo perceber a diferença entre um e outro, tá? Na hora de colocar em prática. Aí, eu decidi fazer um desafio da Berlínguas. Para quem não sabe, nós temos no nosso Facebook, toda sexta-feira, um desafio. E também ficou a pessoa ficou dividido, tá? Eu coloquei uma frase e perguntei se, né, a resposta seria o sondern ou seria o aber, e as respostas, como eu disse, ficaram bem divididas. Então, eu resolvi fazer essa dica aqui, esse vídeo aqui, para poder esclarecer para vocês um pouco, né, dos bastidores aí entre as palavras aber e sondern. Vamos lá, vamos à nossa dica de hoje. Bom, então vamos lá. A diferença mais gritante, vamos dizer assim, ou a solução, né, mais fácil para esse problema é entender, tá, que, primeiramente, os dois ligam, são conjunções, os dois ligam orações principais, tá? Então, falar de oração principal é dizer o seguinte, que o verbo tem que estar na posição de número 2, tanto na primeira frase quanto na segunda, tá? Então, assim, né, vamos dizer assim, ich komme aus Brasilien, ich come na posição 2, aber ich lebe in Deutschland. Então, o aber, ele se encontra aqui na posição 0, o ich na posição 1 e o lebe, o verbo, na posição 2. Pronto, tá? Então, aí nós temos o aber como conjunção, posição 0, duas orações principais. O sondern se comporta exatamente da mesma maneira, tá? O sondern também é uma conjunção, também liga duas orações principais, também se encontra na posição de número 0, tá? A diferença é que o sondern precisa de uma negação na primeira frase para ser usado, tá? Então, a negação normalmente ela é feita, né, com a palavra kein ou com a palavra nicht, tá? Ela aparece na primeira frase, o sondern vai aparecer na posição de número 0, e aí é como se fosse uma correção, tá? A frase introduzida por sondern é como se fosse uma correção da informação negada na primeira oração, tá? Então, ich komme nicht aus Rio de Janeiro, sondern aus São Paulo. Ou, ich heiße nicht Mario, sondern Marco, tá? Percebam que o sujeito e o verbo da segunda frase, eles estão subentendidos, tá? Porque eu não preciso repetir, eles já foram mencionados na primeira oração. Agora, se forem verbos diferentes, então sim, aí eu preciso mencionar tanto o sujeito da primeira quanto o sujeito da segunda, o verbo da primeira quanto o verbo da segunda. Tá? Então, essa basicamente é a diferença. A gente poderia dizer assim, vai para resumir, sem usar nenhum tipo de terminologia, tá? Sim, eles são muito parecidos, tá bom? Só que, para usar o sondern, eu preciso
de uma negação na primeira frase, tá? Então, aí, no caso do aba, não, tá bom? Assim a gente resolve esse mistério. Então, eu acabei de mencionar a palavra correção, tá? O sondern, ele acaba corrigindo, né, uma negação na primeira frase. Isso significa que, né, se a gente pegar agora a gramática do alemão, vamos entrar um pouquinho mais na teoria para entender a diferença entre o sondern e o aber, nós encontramos um capítulo chamado negação, claro, e aí nós percebemos, né, lemos que existe ou que existem dois tipos de negação, um chamado Satznegation, que seria a negação da frase toda, tá? E Teilnegation, que seria a negação apenas do elemento referente, quer dizer, ao qual o nicht se refere, tá? E aí é que entra a questão do sondern, né? Porque se você nega um elemento da oração principal, quer dizer, da primeira oração principal, você automaticamente tem que fazer essa observação ou essa correção na segunda oração principal, tá? Então, o sondern, o uso do sondern, ele faz parte de uma teoria muito maior, né, chamada Teilnegation, tá certo? Então, só para colocar alguns exemplos aqui, eu posso, por exemplo, negar o sujeito, tá? Eu posso dizer, nicht ich arbeite in diesem Café, sondern mein Bruder. Então, não eu trabalho neste café, mas sim o meu irmão, né? Ich habe nicht gearbeitet, sondern geschlafen. Tá? Então, eu não trabalhei, mas sim dormi. Tá? Então, aí eu fiz a negação do, sei lá, do verbo, né? Nesse caso, no particípio, mas enfim, a negação da ação, né? Da atividade, nesse caso. Ou, ich habe nicht Mama ein Buch geschenkt, sondern Papa. Tá? Então, eu não dei de presente à mamãe um presente, sim ao papai. Quer dizer, eu fiz a negação aqui do dativo, no caso. Então, vejam que a negação, né, a Teilnegation, ela se encaixa em qualquer, diante, né, de qualquer elemento na primeira oração, contanto que eu faça a correção, né, a observação na segunda oração principal. Eu torno a repetir, né, se o sujeito, quer dizer, digamos assim, se o verbo, se o sujeito e o verbo forem iguais, tanto na primeira quanto na segunda oração, nós podemos, né, abrir mão dessas duas informações na segunda frase, e isso acontece com muita frequência na Teilnegation, tá? Aliás, eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito, né, da Satznegation, Teilnegation, tá? Mas o assunto negação é um assunto extremamente complexo, tá? Complexo na língua alemã, e é uma coisa que a gente trabalha muito mais para frente, mais nos níveis B2, C1, tá? Então, assim, digamos assim, uma estratégia, tudo pode ser uma Teilnegation, tá? Tudo pode ser. Então, assim, às vezes, né, o contexto está tão claro que a gente não precisa falar o sondern no final, tá? Mas, como sempre, ele está lá subentendido, ok? Então, um pouco mais de teoria em relação ao uso do sondern. O sondern, ele faz parte, né, de uma chamada conjunção dupla. Né? No alemão também nós vemos com muita frequência no final do B1 ou no B2, nós conhecemos, aprendemos as conjunções dupla. Né? E uma delas, né, se chama nicht nur, sondern auch. Tá? Então vocês percebem que nicht nur, não só, né? E aí já se encontra também a negação, né? Mas também, mas sim, né? Ou se não,
certo? Então, o sondern, mas, né, porém, e o auch, que seria, no caso, o também. Então, nós diríamos assim, não só, mas também. E talvez apareça aí mais um aspecto de confusão, né, em relação ao aber, mas aqui não tenho que confundir, porque não existe o aber auch, nesse caso, nós sempre trabalhamos como se fosse não um bloco pronto, a gente aprende isso pronto, não podemos modificar. Aliás, digamos assim, é até possível fazer a modificação, né? Mas se a gente pegar os manuais de gramática, nós nunca vamos encontrar lá um aber auch, né? Nós sempre vamos encontrar o sondern auch, tá? O sondern, como sempre, aparecendo na posição de número 0, né? Na segunda oração principal, e o auch, ele se encontra normalmente na posição número 3 da frase, tá? Contanto que, né, nós tenhamos que repetir o sujeito e o verbo se eles forem iguais ao da primeira oração. Então, nós podemos também, neste caso, abrir mão. Tá? Então, é muito comum a gente escutar ich spreche nicht nur Portugiesisch, sondern auch Englisch. Tá? Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern auch Italienisch. Ich arbeite nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag. Tá? Então, é muito comum a gente não... Né, a gente, às vezes, dá até a impressão de que se trata de uma oração só. Tá? Mas, no caso do uso do sondern, nós sempre temos a vírgula separando as duas orações, portanto, nós temos duas orações, apenas o sujeito e o verbo da segunda estão subentendidos. Tá? Então, para resumir aqui, né, para ficar uma informação completa, no primeiro caso, nós vimos que a grande diferença, né, o truque, vamos dizer assim, para diferenciar o uso do sondern e do aber é a negação na primeira oração. Né? O sondern só pode ser utilizado contanto que haja uma negação na primeira frase. Depois nós vimos que isso faz parte de uma teoria maior, chamada Teilnegation, tá? Em que a gente pode negar qualquer elemento da oração, da primeira oração principal, e depois nós fazemos uma correção na segunda com a palavra sondern. Tá? E por último, sondern também faz parte de um bloco fechado, né, de uma conjunção dupla, e aqui nós não podemos modificar muito, né, fica basicamente assim, né, nicht nur na oração, na primeira oração, e sondern auch na segunda oração. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, que tenham ajudado, né, que tenham ajudado todos vocês aí a esclarecer um pouco a diferença entre o sondern e o aber. Tá bom? Bilínguas deseja a todos bons estudos e até a próxima dica. Tchau, tchau.